Tenho pensado nesses dias que estamos chegando aí no finalzinho do ano e um dos problemas mais graves que muitos seres humanos, como nós, passamos no finalzinho de ano é o problema da desesperança. Às vezes no finalzinho do ano a gente faz um balanço do ano, começa a pensar assim nas coisas boas e também nas coisas ruins que aconteceram na nossa vida. A gente faz um balanço e às vezes a gente fica assim um pouquinho desesperançado. E eu estava pensando sobre isso essa semana e fiz aqui um dos meus textos devocionais baseado numa passagem bíblica que está em Gênesis 21, que fala um pouquinho sobre a desesperança que começou assim a passar no coração de uma personagem aqui da Bíblia chamada Agar. Agar, ela era uma menina que veio do Egito, nasceu no Egito e passou a servir então a Sara, que era a esposa de Abraão, e ela então se torna escrava de Sara. E houve um momento ali da vida então de Sara que eles percebem a infertilidade de Sara. Sara era uma mulher estéril, não podia ter filhos, e Deus havia feito uma promessa para Abraão e para Sara também. E então a Sara, ela praticamente autoriza, né, que a Agar, que era sua escrava, sua serva, pudesse ter um filho, para que esse filho então pudesse ser ali o filho da promessa. E aí, para resumir a história, né, o filho nasce, né, o tal do Ismael, né, o Ismael nasce, cresce, é educado como se fosse ali o filho da promessa. Os anos vão passando, o menino vai crescendo, vai sendo educado daquela maneira, até então que chega um momento assim da vida de Abraão e Sara, que Deus então mostra para eles que eles vão ter um filho, né, deles mesmo, do relacionamento deles, né? E aí que começa então uma saga assim de desesperança na vida da Agar, que era a serva, né, que havia tido então um filho com Abraão. E aí ela começa a ficar desesperançosa da vida por conta dos acontecimentos, né, que passam a ocorrer. E então ela entra num estado assim emocional um pouquinho difícil, né, talvez sem ver sentido para o futuro da vida. Sem ver expectativas, né, boas a respeito do futuro. Eu até diria que se ela vivesse assim no nosso tempo, ela estaria aí, como dizem os psicólogos, o Davi depois me corrige, né, talvez ela entraria num estado estava entrando num estado assim de depressão ou talvez de ansiedade, né? E isso é uma coisa que afeta muito a nossa vida. Quando alguns dizem que a depressão é o excesso de passado na vida, né? E a ansiedade é o excesso de futuro. E quando ou a depressão ou a ansiedade elas fazem parte da nossa vida, a gente fica meio que paralisado. Alguns vão entrar até em estado assim de pânico, né? Tem até a síndrome do pânico assim que acontece aí na vida das pessoas. E eu fiquei pensando que no finalzinho do ano é um momento assim que muita gente entra em pânico por conta de não saber exatamente o que vai acontecer no futuro. Talvez por conta aí do balanço negativo do ano anterior, né? E às vezes a gente não consegue ver assim as coisas boas, né? Ver só as coisas ruins. E era o que estava acontecendo aqui na vida de Agar. Então essa foi a experiência de Agar, né? Ela estava desesperançosa porque num dado momento da vida, quando o seu filho, né, já estava ali praticamente pré-adolescente, ele passa a ter que conviver então com o outro filho de Sara e Abraão, que era o Isaac, né? Que esse então passa a ser o filho legítimo. E aí então o filho de Agar, né, ele passa de legítimo herdeiro a ser praticamente assim considerado um bastardo, né? Alguém não tão bem visto na família. E esse menino ele passa então a ficar um pouquinho assim revoltado, né? Talvez um pouco rebelde, começa a zombar do seu irmão que havia nascido, né? E então na cabeça da Sara, né? A Sara então chama o Abraão e ela pede que o Abraão então praticamente deserte, né, o Ismael, que era filho aqui da Agar. E essa experiência é contada então em Gênesis capítulo 21, eu leio a partir do versículo 9, quando então a Sara vai conversar com Abraão para que ele possa deserdar a Agar
e o seu filho. Então, Gênesis 21, versículo 9, diz assim: Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque. E então Sara disse a Abraão: Deita fora esta escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com o meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareça mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma grande nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. E também lhe deu o menino e a despediu. E ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida toda a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele, a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou, e Deus ouviu a voz do menino. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta história que conta um pouquinho da experiência de algumas pessoas com o Senhor, ó Pai. E nós queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que ouve a nossa voz. E nós queremos também pedir ao Senhor que nos dê, ó Pai, o privilégio também de não somente sermos ouvidos pelo Senhor, mas também que a gente possa ouvir a voz do Senhor, ó Pai. Assim como o Senhor ouviu a voz desse menino, do Ismael, lá no deserto, sem comida, sem alimento, sem perspectiva, o Senhor ouviu a voz dele e a voz da sua mãe, ó Deus. Que o Senhor possa também ouvir a nossa oração e que nós estejamos dispostos também a ouvir o Senhor nas nossas vidas. Então, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Eu tenho o costume de me colocar no lugar dos personagens da Bíblia, né? Tentar ter aquela visão de alteridade, né? Se colocar no lugar do outro para tentar compreender o que eles estavam passando. E eu vejo aqui nesse texto assim uma situação bastante desesperançosa, tanto pelo lado da Agar, quanto pelo lado do Ismael, né? Quanto até pelo lado do Abraão, né? A Bíblia vai dizer que sim, que o Abraão foi conversar com a Sara, né? E aí a Sara falou: dá um jeito nesse negócio aí, deserta todo mundo, né? Não quero mais saber desse negócio. E aí então o Abraão, ele fez aquilo que diz o ditado popular brasileiro aí, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E ele obedeceu à voz da esposa, então, né? E ele deserdou, né, o seu filho Ismael. Ele mandou que ele fosse embora, né? Juntou ali algumas providências, água, comida, alimentação, e segundo a Bíblia, né, ele praticamente mandou-os embora, né, e eles então foram para o deserto. E eu fiquei olhando esse texto, né, que diz aqui que o Abraão mandou seu filho embora, e Deus então falou com Abraão, né, ali na crise do Abraão, né, na sua desesperança com respeito ao que iria acontecer com o seu filho e com a serva Agar. Deus fala com Abraão e Deus fala o seguinte para ele, no versículo 12: não te pareça isso mal, não ache que isso é alguma coisa ruim, mas em tudo que Sara, a sua esposa, fala, você ouve ela, porque em Isaque é que será chamada a tua descendência. Então a tua descendência vai acontecer a partir de Isaque, mas também através do filho da tua serva, através do Ismael, eu farei de você uma grande nação. Então Deus ali na crise do Abraão, ele conversa com Abraão e fala para ele, né, não fica tão triste por isso, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou cumprir a minha promessa, né, através da vida do Isaque, vai ser através dele que você vai se tornar uma grande nação, mas através da vida do Ismael, eu também vou fazer uma grande nação.
E eu fiquei percebendo aqui, anotei para mim, né, que Deus, ele acaba sempre transformando o mal em bem. Então, aquilo que era para ser algo muito ruim na vida do Ismael, Deus transformou em bem, porque Deus acabou abençoando a vida do Isaac, se transformou numa grande nação, a nação de Israel, mas Deus também abençoou a vida do Ismael. Né? O Ismael foi para o deserto, né? Ainda menino ali junto com a sua mãe, e ele acabou se tornando uma grande nação. Hoje a gente tem toda a descendência aí dos árabes, né? Que vem da tribo de Ismael. Deus cumpriu todas as promessas que ele fez, tanto para Abraão quanto para Sara, né? E até na vida aqui do Ismael, que era filho da escrava, né? Deus cumpriu a promessa. Então Deus é aquele que transforma mal em bem, Deus é capaz de até mesmo dobrar as promessas que ele faz para a gente. Eu peguei o texto aqui de Gênesis 12, né? E comecei a ler Gênesis 12, a partir do versículo 2, quando Deus faz as promessas, né? Lá no chamado de Abraão, Deus faz 7 promessas para Abraão. Ele diz: sai da tua terra, da tua parentela, vai para casa, né? Vai para a terra que eu vou mostrar para você. E aí Deus faz 7 promessas: farei de ti uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei teu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas essas 7 promessas Deus cumpriu na vida dele. Talvez ele não tenha visto ainda todas elas em vida, né? Mas Deus cumpriu as 7 promessas que ele fez para Abraão. Inclusive a primeira, de ser uma grande nação, Deus cumpriu em dobro, porque Deus cumpriu na vida de Isaac e Deus cumpriu também na vida de Ismael. Então Deus é aquele que transforma as coisas ruins em coisas boas. Deus transforma o mal em bem. Essa é um aprendizado que eu trago para a minha vida, né? Pode ser que às vezes nós sejamos assim desesperançosos quanto ao futuro, né? Em crise com as promessas que Deus faz para a gente, perguntando, né? Assim, Deus, será que isso vai acontecer mesmo? Né? Porque parece que a coisa não vai, que a coisa não anda. Essa semana eu estava em sala de aula conversando com alguns alunos da pós-graduação, e eu estava conversando sobre projeto de vida, sonhos, expectativas para o futuro, e eu falei a respeito da vida de José do Egito, né, que ele tinha um sonho, e aí então ele conta para os irmãos, é mal compreendido, até o pai, que gostava muito dele, né, meio que tira uma onda dele, né, dizendo assim: você está viajando na maionese aí, menino, né? E ele continua, né, com a convicção do sonho, ele vai atrás do sonho, e ele começa a fazer tudo certinho, né? Ele faz a parte dele. Aliás, o José é um personagem da Bíblia que nós não temos nenhum registro de algum pecado dele. Obviamente que ele pecou porque ele era ser humano, né? E a Bíblia diz que todo ser humano peca. Mas na Bíblia não tem nenhum registro de pecado de José, pelo menos não que eu me lembre, né? Ele vai fazendo tudo certinho ali, mas tudo parece que começa a dar errado na vida dele, né? Ele conta o sonho e aí os irmãos zombam dele. Até o pai tira uma onda dele. Aí ele começa a trabalhar para que o sonho aconteça, é vendido pelos irmãos, é jogado lá no buraco, né? Aí depois é vendido para a caravana, né? E aí então ele vai ser servo lá na terra do Egito, lá. Isso, dos ismaelitas, inclusive, né? Inclusive dos ismaelitas. Aí ele começa a prosperar lá na casa do Potifar, porque a coisa começa a dar certo, né? Aí ele talvez estivesse pensando assim: puxa, agora parece que estou mais perto do sonho que vai acontecer, né? Mas aí acontece lá como dizer assim, como é que é? Isso, a esposa do Potifar faz a acusação da vida dele, né? Uma acusação que não tinha acontecido, né? Ele é exposto. E aí, assim, na caminhada, né, do José rumo ao seu sonho, parece que ele está cada vez mais longe do sonho, porque o tempo vai passando, os anos vão passando, e ele vai descendo de degrau em degrau cada vez mais longe do sonho, das perspectivas. Então, aos olhos humanos, ele está cada vez mais longe da promessa que Deus deu para ele. Mas aos olhos de Deus, ele está cada vez mais perto, ele estava sendo preparado para ser colocado naquele lugar, né? Aos olhos humanos, ele está caindo na escadaria ali, né? Mas aos olhos de Deus, Deus está preparando para ele. Primeiro, Deus via ele como um filhinho de papai ali, né? Vamos dizer assim, né? Que vivia só supervisionando os irmãos, né? Não tinha experiência com trabalho, né?
não tinha experiência de ser prejudicado por outras pessoas, assim como ele foi na casa de Potifar, foi na prisão, né? Interpretava sonhos da galera lá e o pessoal prometia tirar ele de lá, não tirava, né? Mas aos olhos de Deus ele estava sendo preparado para algo a mais, né? E depois lá, 14, 15 anos depois, Deus cumpre a promessa na vida dele. Então eu olho para esse texto, né? Que fala aqui da vida da Agar, e são poucos os textos da Bíblia que falam sobre a história de Agar e sobre a história de Ismael. Mas eu vejo aqui que o nosso Deus é o Deus que transforma mal em bem. Por mais que nós nos sintamos assim desesperançosos, como era o caso de Agar, como era o caso de Ismael, o nosso Deus é o Deus que transforma mal em bem, é o Deus que dobra as bênçãos sobre nós, é o Deus que cumpre promessas na nossa vida. E o segundo ponto que eu anotei para mim, é que Deus é aquele que ouve a nossa voz. Eu parei a leitura em Gênesis 21, versículo 17. Quando, versículo 17, está a Agar sentada no deserto, sem perspectiva, não sabe o que fazer. Ela põe o menino para morrer debaixo de um arbusto, né? E aí a Bíblia vai dizer para a gente que ela chora, fica sentada chorando. Mas Deus ouve a voz do menino, né? Então provavelmente o menino orou a Deus também. E esse texto diz que Deus ouviu a voz do menino. Então, Deus é aquele que ouve a nossa voz, Deus é aquele que ouve o nosso choro, Deus é aquele que reconhece o nosso momento de desesperança e Ele ouve a nossa voz. Eu gosto de uma frase do Martinho Lutero, né? Que de vez em quando eu falo ela, e o Martinho Lutero diz que quanto mais baixo nós estamos, mais Deus nos vê. Quanto mais baixo nós estamos, mais Deus nos vê. Porque Deus não pode olhar para cima porque não tem ninguém maior que Ele. Deus não pode olhar para os lados porque não tem ninguém igual a Ele. E é por isso que quanto mais baixo nós estamos, mais Deus nos vê. E dizem aí os historiadores, né, os protestantes, que o Lutero escreveu essa frase, essa oração, quando ele estava sendo perseguido, né, pelo concílio da igreja, ele estava sendo perseguido. E aí o pessoal formou um concílio para condenar ele, né? Chamado lá Dieta de Worms, que foi na cidade de Worms, e então o concílio durou mais de um mês, e aí os amigos de Lutero, percebendo que ele ia ser condenado, se fosse condenado seria levado à morte, os amigos dele deram um jeito de tirar ele do concílio, fugir com ele da cidade, esconderam ele num castelo por alguns meses até que a coisa se tranquilizasse, né? E nesse momento, então, o Lutero, né, lá escondido, né, de todos os religiosos da época, ele escreve, dizendo que quanto mais baixo nós estamos, mais Deus nos vê. Porque Deus é aquele que ouve a nossa oração. E em último lugar, né, Deus transforma mal em bem, Deus é aquele que ouve a nossa voz. E eu anotei aqui para mim que o nosso Deus é aquele que nunca nos abandona e é aquele que nos acompanha e nos convida a levantarmos de onde nós estamos para que a gente possa seguir o nosso caminho rumo ao futuro. A continuidade desse texto aqui, a partir ali do versículo 17, né, nós vamos ver Deus mandando um anjo para conversar com o menino, né? E aí então o versículo 17 diz assim: Deus ouviu a voz do menino e então bradou um anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo para Agar: que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do seu filho desde o lugar onde ele está. Então assim, Deus escuta a nossa voz onde quer que nós estejamos. E aí o anjo continua falando com ela, dizendo assim: erga-te, levanta, né? Toma o menino pela mão, porque dele eu farei uma grande nação. Deus repete para Agar a mesma coisa que ele tinha falado para Abraão. E aí no versículo 19 diz que Deus abriu os olhos da Agar, e ela de onde estava enxergou um poço, e ela então foi lá naquele poço, pegou água e deu água para o menino. Eu acho que às vezes a gente tem que dar uma paradinha, né, para falar com Deus, para que Deus possa mostrar o que está na nossa frente, né? Parece que o poço estava na frente dela, ela não tinha visto, né? Às vezes tem soluções que a gente não enxerga, mas Deus enxerga para nós, né? Então Deus fala isso: erga-te, levanta, né? Pega o menino pela mão, que eu farei dele uma grande nação. E então Deus abre os olhos da Agar, ela enxerga o poço, e o final da história é o seguinte: a partir do versículo 20,
vai dizer que Deus estava com Ismael, e Ismael cresceu, habitou no deserto, se tornou um grande flecheiro, habitou no deserto de Parã. O deserto de Parã é o mesmo deserto que o povo de Deus ficou 40 anos rodando lá. Nessa região aqui que o Ismael habitou. E ele recebeu então uma mulher egípcia, né? E casou-se com ela. Engraçado, né? Ele casa-se com uma mulher egípcia, que era a mesma origem da mãe dele, né? Casa-se com ela e Deus abençoa ele, ele dá a volta por cima, como diz lá o poeta brasileiro, né? Levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima, né? Deus não abandonou ele e ele seguiu, porque Deus continuou com ele, acompanhando ele por toda a sua vida. Hoje de manhã eu estava num concílio, né? E eu estava examinando lá o candidato, né? E chegou aquela parte que eu sempre pergunto para o candidato qual que é a natureza de Deus, né? E aí, se o candidato não explica que Deus é amor, eu vou ficar fuçando com ele até que ele responda isso, até que ele me explique que Deus é amor, né? E eu olho para esse texto e vejo o amor de Deus, né? Face a vida do Abraão, face a vida do Isaac, né? Face a vida do Ismael, porque a natureza de Deus é amor. Até nos nossos atropelos, até nos nossos erros, Deus continua nos amando. E eu sempre penso assim que o amor de Deus, ele é capaz de vencer, né? Todas as barreiras. O amor de Deus vence o medo, como diz o apóstolo Paulo, o perfeito amor lança fora o medo. O amor de Deus vence a desesperança, o amor de Deus vence a nossa depressão, o amor de Deus vence a nossa ansiedade, e é por isso que a gente precisa se apegar ao amor de Deus. E a minha oração é que a gente possa acreditar, né, que o nosso Deus, ele transforma o mal em bem. Minha oração é que a gente possa entender que Deus é capaz de cumprir as promessas que ele tem para as nossas vidas, que a gente possa ser capaz aí de ouvir a voz dele, de falar com ele, né, de levantar o nosso clamor a ele e ter a certeza que ele não nos abandona até o final da vida. Vamos orar? Amém. Deus, muito obrigado aí pela tua palavra. Obrigado, Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue trabalhando no coração de cada um de nós e que o Senhor possa cumprir em nós, ó Pai, os planos e projetos que o Senhor tem para cada um de nós. Assim como o Senhor abençoou a vida do Abraão, da Sara, até mesmo nos seus erros e nos desacertos, ó Pai. Que o Senhor possa também abençoar a nossa vida, que a gente possa continuar confiando no Senhor. Entregamos nas mãos do Senhor também aquelas nossas dificuldades que a gente não consegue resolver, não consegue enxergar a solução. Entregamos nas mãos do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é o Deus que nos oferece as soluções, ó Pai. Queremos entregar a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida financeira nas mãos do Senhor e também todos os sonhos, projetos e desafios que o Senhor tem para nós, ó Pai. Que nós possamos continuar confiando no amor do Senhor e que nós possamos ter a certeza de que o amor do Senhor é capaz de vencer todas as dificuldades da vida, Pai. Queremos agradecer ao Senhor porque o Senhor é o Deus que ouve a nossa voz. Amém. E queremos também no futuro testemunhar do que o Senhor ainda haverá de fazer na vida de cada um de nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Muito bem.